De Hokage Cachorro, o vencedor do exame Chunin, até Neji protagonista no lugar do Sasuke. Naruto é um dos maiores sucessos da história quando o assunto é animes e mangás. Foi escrito de 1999 até 2014 e vendeu mais de 250 milhões de cópias em 46 países diferentes, até maio de 2019. Mas quais caminhos levaram Kishimoto a chegar na história que conhecemos hoje? Então seja bem-vindo à Caverna do Mestre, e se quer receber mais vídeos sobre Naruto, animes, séries e filmes, se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa por vir. Vamos falar sobre Masashi Kishimoto. Ele nasceu na província de Okayama em 8 de novembro de 1974 e tem um irmão gêmeo chamado Seishi Kishimoto. Ambos são mangakas. Masashi, desde criança, sempre foi muito distraído e viciado em televisão. O primeiro desenho dele foi uma traquinagem com o irmão na parede de casa. Ele gostava muito de desenhar e até zoava os colegas do primário que não desenhavam tão bem. As principais coisas que ele gostava de desenhar na época são o Gato Doradoma, famoso filme dos anos 90, samurais que sempre foi muito apaixonado, e um pequeno personagem que se transformava em uma raposa e comia lama. Infelizmente, no fim do primário e início do colegial, Kishimoto havia abandonado os desenhos, pois decidiu que seria jogador de beisebol. Bom, ele só não contava que fosse péssimo, e para nossa sorte, ele viu um pôster que considerou incrível de Dragon Ball, e retornou suas inspirações graças à obra de Akira Toriyama, autor que ele considerava um deus. Isso inspirou tanto que ele escreveu sua primeira obra no segundo ano do colegial e apresentou para seu irmão e pai, que disseram ser simplesmente horrível. Mas não era só no beisebol que o Kishimoto andava mal. Na verdade, se está difícil para você e suas notas, imagine para o Kishimoto. Ele se considerava muito preguiçoso. Suas notas estavam muito ruins, mesmo fazendo cursinho. E ele queria muito entrar para a faculdade. Então, decidiu seguir seu sonho de infância e ter o mangá Chambara lançado pela Shonen Jump. Para isso, ele percebeu que deveria entrar em uma faculdade de artes, onde suas habilidades, adquiridas com muito treino, lhe dariam vantagem. Logo em seu primeiro ano de faculdade, ele percebeu, ao ver Blade of the Immortal e Rurouni Kenshin, que seu estilo não combinava com o Chambara. Se concentrou então em criar histórias mais reais, no estilo seinen, como por exemplo, a história Rei do Beisebol. Infelizmente, o público desse tipo de anime são adultos e a Shonen Jump é voltada para crianças e jovens. Dessa forma, vai mais uma vez Kishimoto pesquisar um novo estilo, e dessa vez ele encontra um homem chamado Tetsuya Nishio, sim, um dos principais ilustradores de Naruto, que na época era designer de Ninko, e resolveu se inspirar nele para criar o estilo que nós conhecemos até hoje. Usando seu novo estilo, o autor finalmente cria o mangá Karakuri e envia para um torneio onde, ao se tornar vencedor, finalmente ganhou reconhecimento como mangaka e haveria realizado seu sonho, pois seu trabalho seria lançado finalmente pela Shonen Jump. Mas Karakuri em seu lançamento não foi um sucesso, houve atrasos e mudanças na aparência de alguns personagens. O mangá, tendo sido considerado um fracasso de vendas, rendeu mesmo assim para o autor uma menção honrosa nas premiações daquele ano, e isso foi o suficiente para deixá-lo nas grandes vitrines, e assim ele preparou o terreno para criar a sua próxima história. Precisando de uma nova história, logo ali entre 96 e 97, Kishimoto, assistindo novamente Dragon Ball, se inspira e resolve repensar um personagem que havia desenhado quando tinha apenas 14 anos. O pequeno garoto que se transformava em raposa. Ele deu a esse óculos na testa e roupas chamativas. Assim surge o primeiro Naruto, em uma história que nada tinha a ver com ninjas. Na verdade, falava mais sobre magias demoníacas. E com a aceitação do personagem pelo público mais jovem, Kishimoto resolveu colocá-lo em sua próxima história. Para a próxima história, ele resolveu ousar. Falaria sobre ninjas que não se escondem na sombra, onde o protagonista, além de chamativo, fosse loiro como se fosse um ocidental, e ao invés de assassinatos e furtividade, os ninjas seriam mais como guerreiros protetores. Mas a história não era como conhecemos. Para começar, Neji era o grande rival de Naruto, mas ele mudou isso quando trouxe o conceito do primeiro Karakuri, e assim Sasuke nasceu. Além de ser baseado no protagonista daquela história, ele também virou o preferido de Kishimoto e grande rival de Naruto. A rivalidade entre Kakashi e Gai também estava na mente de Kishimoto, mas como ele não apresentou a equipe Gai com os outros, ele se encontrou no problema. Cogitou até mesmo fazer parecer com que a equipe Gai fosse de outra nação.
E já que estamos falando de nação, Kishimoto tinha uma ideia muito diferente para apresentá-las. Ele queria fazer mais 4 missões no formato parecido com a dos Abusa, ou seja, haveria um inimigo para Naruto e Sasuke enfrentarem, e um professor que Kakashi enfrentaria. Os editores acharam a ideia horrível e pediram para que Kishimoto mostrasse tudo de uma vez em um único torneio. Ele já havia introduzido muitos conceitos que, segundo o próprio, ele nem havia pensado como funcionaria, como por exemplo Kekkei, bola de cristal e até mesmo Sharingan com algumas de suas habilidades. Então, disse aos editores que isso mataria, já que ele é muito preguiçoso. Repassou então para seus designers a responsabilidade de criar vários personagens. Um desses se inspirou em formas estranhas, que criaram personagens como Lee e Tenten. É dessa forma que surge um dos maiores arcos do anime, o Exame Chunin, que apesar de toda a pressa na sua criação, caiu no gosto do público, que queria muito saber quem venceria. E Kishimoto ficou tão empolgado que tinha até um vencedor para o torneio, que era nada mais e nada menos do que Shikamaru. Sim, Masashi daria a vitória para o personagem que era reflexo da sua própria preguiça. E sua justificativa era simples: o personagem era um gênio, muito à frente dos outros, e por essa razão é o único que encontraria formas de derrotar Naruto, Neji e Gaara. Os editores cancelaram esse plano e aconselharam ele a criar um vilão para a história. Aceitando a ideia, surgiu então Orochimaru, inspirado no conto do galante Jiraiya. A história tomou um caminho muito claro na cabeça do autor, mas isso não acontecia com a história secundária sobre Sasuke. Kishimoto tinha a ideia de que Itachi havia feito algo ruim, mas não sabia o que e nem porquê. Foi então na apresentação do personagem que a ideia surgiu. Ele decidiu tornar Itachi um herói em segredo, e guardou isso até mesmo da sua equipe, criando assim o maior plot twist da história. A história de Kakashi, por outro lado, já estava definido como ele ter sido aluno do Minato junto com o Uchiha. A única parte que não havia sido pensado era sobre Minato ser o quarto Hokage. Na verdade, no Monte dos Hokages, onde fica a cabeça do quarto, estaria um cachorro. Isso mesmo, um cachorro. Kishimoto pensava em torná-lo quarto Hokage, ou pelo menos colocar em seu lugar um membro do clã Inuzuka. Os editores falaram que ele estava comendo bolas, e que seria muito estranho. Aconselharam então que ele colocasse de uma vez por todas Minato. Com essas histórias estabelecidas, no fim da invasão de Itachi e Kisame em Konoha, a história já tinha um rumo muito claro, e para torná-la mais madura e consertar dificuldades em desenhar a roupa do Naruto, Kishimoto resolve avançar no tempo e ir para a fase onde os Genins já seriam adolescentes. Bom, essa é a história principal de Naruto e como ela foi criada. Se quer ver como Naruto Shippuden e Boruto foram criados, além de outros animes, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe sua opinião nos comentários para ajudar o mestre. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.